E aí, gente? Hoje vamos falar de ser bio. Ser bio? O que será que é isso, hein, Cíntia? Pois é, nós já falamos em alguns momentos e acredito que todo mundo deve mais ou menos interpretar, porque bio... Natureza, Estamos, né? Bem desde criancinha lá na biologia, em tudo que a gente estudava. Mas, na verdade, assim, o que nos traz no podcast a ideia do ser bio é uma questão de ampliar a consciência. Nesses últimos dias, com o COP26, acredito que todo mundo está, de certa forma, muito pensando nesses temas, porque ele está na mídia, né? Devem ter recebido também o dinossauro aí, então, o videozinho, então todo mundo está um pouco por dentro. Mas quando a gente pensou nessa ideia do ser bio, é porque nós acreditamos que precisamos trabalhar para manter a nossa casa. Precisamos para manter a nossa casa, e a nossa casa é o planeta Terra. E realmente estamos conscientes ou inconscientes do impacto que estamos gerando em cada ação que a gente faz. E o ser bio, ele veio justamente como um eixo dentro do programa nosso, do Troco Ideias, dentro dessa proposta, para tentar plantar sementinhas, justamente nessa terra que acreditamos está muito fértil, porque o problema da natureza é um problema de hoje, é um problema do presente, e é um problema do passado também, do que a gente fez. Mas a gente pode, sim, contribuir para um futuro melhor a partir dessa ampliação de consciência. E é por isso que o Ser Bio veio para as nossas vidas, Nath. Em boa hora, né? Em boa hora, ou talvez um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Melhor agora que nunca, né? Sim. A gente costuma falar, né, nas nossas conversas aí, desse momento de transição de paradigmas, né? Porque a gente tem um estilo de vida, né, muito pautado pelo consumismo e pela despreocupação, muitas vezes por ignorância, né, de quais são as consequências desse nosso estilo de vida. Mas assim, para a mudança ocorrer, né, para a gente ter essa troca de um paradigma para o outro, de um paradigma para que alcance, né, o status que precisa alcançar, esse novo paradigma da sustentabilidade, né, do mundo sustentável, são pequenas sementinhas que vão se somando e que vão fazer com que esse paradigma ultrapasse o outro, né? Então, a gente precisa se contagiar com isso e contagiarmos uns aos outros. E a única forma é conversar sobre isso. Exatamente. É estar mais... Não só conversar, mas sim conversar, porque a gente começa fazendo essas coisas. Quando vem a questão da palavra, é porque a gente já pensou, já observou, então manifesta isso de certa forma, mas principalmente agir em função disso. Então, o que a gente pretende fazer no Ser Bio é compartilhar práticas, é compartilhar vivências das pessoas e das empresas em relação a práticas que são sustentáveis, o que pelo menos nos encaminham, pelo menos... de certa forma nos aproximam do que a gente precisa fazer. Uma coisa que me chamou bastante atenção agora na COP26 é justamente essa questão da necessidade de acelerar as ações. A gente até está caminhando, mas está caminhando a ritmos muito, muito lentos. E precisamos fazer mais e a uma maior velocidade. O bom é que antigamente as demandas vinham mais como um grito ambientalista, como um grito da própria terra, né, em relação que a gente às vezes faz de conta que não escuta ou que não vê o que está acontecendo, porque estamos distraídos fazendo outras coisas. Mas isso é um tema urgente e a gente precisa tomar consciência. E justamente por isso é que quando agora está se falando nessa necessidade de acelerar práticas, de acelerar essas transições para meios de produção mais limpos de fato, para energias limpas, para realmente fazer ações que façam a diferença e que não sejam só uma fachada para dizer e vender uma propaganda de que estamos fazendo as coisas bem, quando na verdade lá no fundo a gente tem plena consciência que quando ninguém me olha, eu jogo água e não tenho problema nenhum e fico lá tomando um banho de 1 hora e tudo está bem e a gente não se dá conta que isso está impactando sim. Então, enquanto eu só falo
faço para que o outro veja é que não estamos realmente com a consciência necessária. E é por isso que a gente vai falar disso, mas não como um sentido de culpa, Sim. eu vou culpar o outro porque tomou um banho de uma hora. Não, é para chamar atenção, porque isso é apenas um detalhe. Talvez para mim é necessário esse banho, tudo bem, mas eu posso fazer outras coisas também. Então, a consciência posso fazê-lo, mas eu tenho a consciência, ou pelo menos eu tenho a noção, e eu vi que isso, eu aprendi que isso tem um efeito, e esse efeito é um impacto que eu não quero, ou que eu não desejo, ou que eu não compartilho nos meus valores. Sim. É mais ou menos disso que se trata essa ideia do ser bio. E é importante você falar dessa questão do que a gente faz quando ninguém tá vendo, né? Porque me parece que esse processo de conscientização, ele é doloroso, né? Você tem aquele primeiro contato ali, aquilo te incomoda. Eu acho que boa parte das pessoas, inclusive eu, estamos nessa fase de nos sentirmos incoerentes, né? A gente começa a ter contato com essas questões e aí a gente começa a se sentir incoerente porque a gente quer estar fazendo as coisas certas, a gente não sabe muito bem como, mas é impressionante com como quando a gente começa a buscar informações sobre o assunto, a própria internet, pelos algoritmos, etc., começam a trazer mais. Então, por exemplo, eu me dou conta disso, a partir de quando eu comecei a buscar nas redes sociais mesmo, informações, claro que num plano muito individual ainda, né? De como ser mais sustentável, adotar práticas mais sustentáveis no meu dia a dia, começam a aparecer, inclusive, propagandas de produtos e empresas que se posicionam mais nesse sentido. Então, por exemplo, o shampoo e o condicionador, que é o formato em barra, né? Para não ter aquela embalagem de plástico, né? Tem a questão também a escova de dente, da que escova não é de plástico, exatamente. Que é de bambu. Enfim, isso, tem o coletor menstrual, tem uma série de coisas que começam a aparecer para te mostrar, olha, já existem empresas pensando em formas de atender necessidades individuais suas e que precisam do teu incentivo para continuar. Tu precisa ajudar elas, né, a se fortalecerem e vai ser uma forma de você fazer essa transição também, né? Então, assim, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Isso no plano individual. Mas agora, pensando no plano das empresas, né? O que você poderia dizer pra gente, assim, que tu vê acontecendo? Você que tá mais conectada com esse segmento. Estou conectada tanto nas empresas onde a gente atua, né, Sil, na parte que estão preocupadas hoje, de fato, por exemplo, estava acompanhando um projeto justamente de geração de energia a partir de um resíduo de biomassa. Então, isso... esta manhã, mais de uma hora, com dois cientistas que estavam apresentando esse projeto. E faz uns dias, outro projeto, mais ou menos da mesma magnitude, também para gerar outros produtos a partir de um resíduo. Mas, na verdade, eu vou trazer um exemplo prático meu, que é o que a gente faz lá em casa, na Pueblo Pampeiro. Eu moro no campo, para quem não sabe, a 40 quilômetros aqui da cidade, e lá quando a gente chegou, a gente se deu conta que não adianta, eu não podia tirar meu lixo e colocar ali na frente para que o lixo passe o caminhão e leve. Não, eu tinha que resolver o problema do lixo, e não era o que eu queria queimar o lixo, nem enterrar o lixo, não era isso o que eu queria, então eu tinha que solucionar de alguma forma. E o que a gente fez, por exemplo, no lixo, foi a reciclagem. Primeiro, a separação. Isso desde o primeiro dia que a gente chegou lá. Fizemos uma composteira para o orgânico. Já isso reduziu muito. Segundo, a gente evita levar lixo. Claro. Então, tentamos não levar tanto plástico. Tentamos não levar tantas coisas para lá. E isso é uma ação também. Então, a sacolinha já nos acompanha há um bom tempo também. Em caixinhas de papelão, no último dos casos, ou também as caixinhas como de verduras, que a gente leva as coisas dentro, na caminhonete. Então, isso já nos facilita bastante a gestão do lixo. E, principalmente, encontrar formas mais criativas de lidar com as coisas. Bom, eu vou no mercado, eu tento pesar e colocando... Não várias uma bolsinha para não sei o que, uma bolsinha para não sei o que. Sim. Esse tipo de coisa. Escolho embalagens, produtos com menos embalagens no supermercado, mas esse tipo de coisas para evitar justamente lá a questão do lixo. Em relação à água, a gente utiliza toda a água que dos telhados, a gente tem uma aljibe, onde a gente junta toda essa água a partir das calhas, e nós aproveitamos essa água para a aguação das parreiras, a gente tem parreira lá também, e de outras coisas. A fossa é uma fossa que é também feita para que
tenha uma decomposição natural ali, e o processo que acontece, ele também gera uma água limpa para aguar e para diferentes tipos do jardim, enfim. Sim. Então, na verdade, a gente fez vários. Agora estamos com um projeto para questão da energia, que também é outro problema que a gente tem. E isso, por que a gente fez isso? Por consciência? Talvez um pouquinho. Mas, na verdade, foi mais por uma questão econômica. Foi por uma questão de dizer, vamos lá, economia é gestão de recursos escassos. Então, a gente precisa ver a equação que nós temos de tudo que nós fazemos para gerar um resultado inteligente. Foi isso que nós começamos a fazer. Primeiro, para economizar também, não podíamos... Outras por questões como o lixo, não tem quem passe para levar. Talvez se a gente tivesse essa facilidade, não teria pensado nessa necessidade. Sim. Nós tínhamos uma dor. Faz um tempo. Faz um tempão. Hoje talvez seria diferente, mas a gente faz mais de 10 anos que está lá. Então, 12 anos. Então, assim, naquele momento não foi tanto por consciência. Não. Claro que essa consciência, quando tu estás em contato com a natureza, ela vem aumentando e aumentando, aumenta a pressão. Sim. Porque a gente percebe, colocaram um agroquímico lá numa lavoura lá perto, morreram os pássaros não tem mais. O que aconteceu? Ou acontecem coisas assim e a gente percebe, a natureza sinaliza. E a gente fica impactado. Ou as árvores começam a ficar amarelas porque teve uma deriva, e aí a gente começa a observar. Então, sim, a gente aprende e toma consciência do impacto que nós temos quando estamos mesmo produzindo, e nada contra a produção, mas é uma questão de cuidados. E então, tudo que a gente faz gera impactos. Não tem como não gerar, mas é interessante a gente conversar sobre isso, e é por isso, e por esses exemplos que a gente vem dando, que encontramos que é interessante compartilhar no Ser Bio ideias desse tipo, para ir ampliando a nossa consciência. Perfeito. São várias as dimensões que a gente poderia falar, né? Sem dúvida. Então, é interessante do Ser Bio o quanto ele é transversal, dentro até mesmo da nossa própria proposta, porque ele entra nas empresas, no Ser UAU, ele entra na questão da atuação da juventude, é uma transformação e expansão de consciência, né? Ao mesmo tempo envolve o setor público e a nossa conscientização e participação política para pressionar e exigir, né, das nossas lideranças políticas, mudanças na forma de gerir, etc. Se a gente fosse citar exemplos aqui de ambas as cidades, né, em que nós vivemos, poderíamos falar de N questões, por exemplo, o tratamento do lixo, em que a gente precisa avançar horrores, gente. E essas coisas dependem de nossa conscientização e de nossa cobrança, né? E de nossa ação dessas também. Nossas lideranças também. E da nossa ação então, assim, é bastante coisa para conversar. É muita. O que eu gostaria de dizer também para os ouvintes e para quem está nos vendo é que a nossa ideia dentro desse serviço é trazer pessoas, inclusive no próximo a gente vai estar com uma professora da Unipampa, né, Sil? Que também vai trazer coisas maravilhosas em relação a estes temas e ao que está acontecendo tanto na vida das empresas, nas questões ambiental e social e de governança e transparência, mas também na comunidade, exemplos de vida, exemplos de ações que são viáveis, possíveis e que estão ao nosso alcance para levar essa sementinha e fazer parte dessa construção, porque nós temos que lembrar que a gente na verdade, esse planeta Terra que nós temos e que é tão bom e a gente pensa que tem posse dele, né? E na verdade a gente, como diz o provérbio ancestral, a gente não herdou a terra dos nossos antepassados. A gente só está tomando ela emprestada dos nossos filhos. E é essa consciência que o Ser Bio gostaria de despertar nas pessoas e principalmente em nós mesmos, porque somos nós, é cada um de nós que tem que fazer alguma ação para que o bio, a vida, seja possível. Exatamente. Então fica o nosso convite para você ajudar a gente a ficar incentivado, para a gente incentivar vocês também nessa corrente do bem que precisa se fortalecer para que todos nós juntos sigamos esse caminho de expandir a nossa consciência e nos comprometermos com a construção de um mundo diferente, né, que garante às próximas gerações também que eles tenham felicidade, qualidade de vida e um planeta, né, do jeito que tem que ser. Perfeito. Então tá, esperamos vocês para que continuem com essa ideia, construindo com a gente um Ser Bio cada vez melhor. Obrigada. Até o próximo Troca Ideias.